Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram aí pelo título, temos Batman. O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas? Pois bem, né? Eu tô aqui também com o que aconteceu ao Homem de Aço e eu vou fazer uma comparaçãozinha no finalzinho do vídeo entre os dois. Primeiro eu vou falar desse daqui. A ideia basicamente é a mesma do que a do Homem de Aço, né? Do que aconteceu ao Homem de Aço. Você ter uma história final do Batman, onde o Batman... Só que aqui, diferente lá, seria a revista acabou. Aqui não, aqui fica bem na cara que seria o Batman morreu. Então o Batman morreu e aí, né, a premissa toda gira em torno disso. Só que esse encadernado não tem somente essa história, nós temos na verdade 3 ou 4 histórias. Nós temos essa da morte do Batman, que basicamente é uma retrospectiva. Nós temos o Batman em preto e branco, Pavana e, e Pecados Originais quando uma porta. São essas 4 histórias que nós temos aqui. Tá, a primeira morte, como eu disse, é a morte do Batman, né? Neil Gaiman, com os desenhos do Andy Kubert, arte final do Scott Williams, as cores do Alex Sinclair e o editor original Mike Marts, eles trabalharam, né, em todas as ideias aqui presentes nessa questão da morte do Batman. Aí a arte do Simon Bisley vai estar no mundo em preto e branco. Em Pavana nós temos a arte do Mark Burkhan e as cores do Nancy Houlihan. Pecados Originais nós temos o desenho do Mike Hoffman, arte final do Kevin Nolan e cores do Tom McCraw. E quando é uma porta, desenhos do Bernie Meralt, arte final do Mark Wagner e cores do Joe Matt. Então assim, cada história tem o seu núcleo, né, direcionando aqui mais ou menos o que tem. A história da primeira mesma, a história mesmo do Batman, onde o Neil Gaiman está trabalhando, e é sobre a morte do Batman, ela é um pouquinho viajada. Vou explicar, calma, antes deixa eu falar de outra coisa aqui. Assim como no que aconteceu ao Homem de Aço, que daqui a pouco eu vou falar também, nós temos uma introdução aqui, né, que é um prefácio feito pelo Neil Gaiman, onde ele vai explicar também toda a ideia, todo o contexto, como é que foi a situação de ele escrever a história do Batman, quem que propôs, qual foi a ideia dele, o que ele decidiu fazer. Então tudo isso daqui está sendo explicado. E aí depois nós começamos com a história em si, né, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. E aí toda a premissa da história é justamente o Batman tá morto, isso não é spoiler, tá dizendo aqui no fundo, mas a premissa é como ele morreu, né? A história toda gira em torno de como ele morreu. E como vocês já devem ter visto em algum funeral famoso, em filmes, em desenhos, seriados, etc., as pessoas estão no velório e elas vão lá e dão um testemunho sobre aquela pessoa que faleceu, contam alguma história, mencionam alguma coisa. Então basicamente é isso que acontece aqui com o Batman. Várias pessoas vêm pra frente, né, e falam, no caso, como o Batman morreu. Só que cada um vai contar a morte dele de um jeito diferente, né? Então fica aquela premissa de como ele realmente morreu. É óbvio que eu não vou dizer porque aí seria spoiler, né? O que vai acontecer. Mas então a gente vem, o Alfred, ele vem e conta a versão dele. A Mulher Gato vem, o Coringa vem, o Duas Caras vem e conta a versão dele. Então basicamente é isso que acontece. Pessoas vêm pra frente e contam a versão de como o Batman morreu. Depois que a gente termina essa história do Batman, né, mostrando, explicando a possível morte dele e tal, a gente vai partir para as outras histórias. A outra, a gente vai ter o Batman em preto e branco. No meio, entre a primeira história, que é o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, e a segunda, a gente tem aqui algumas artes, alguns esboços, né? Não vou mostrar tudo não, mas só para vocês terem uma noção que a gente tem aqui alguns esboços do Andy Kubert, como é que ele trabalhou, como é que ele é o processo de criação dele, tá? Não vou entrar em detalhes nem mostrar porque tem gente que gosta de ver por conta própria. O Mundo em Preto e Branco, pra mim, foi uma das histórias que eu mais gostei. E eu vou explicar o porquê. Lembra da resenha do Homem Animal? Se você não lembra, vai aparecer o cartão aqui do YouTube para você lá assistir. O Grant Morrison aparece no último volume que ele faz e ele se mostra como autor, e aí ele explica também que os personagens, quando eles não estão sendo usados, eles vão para um limbo e coisa do tipo. Então, o Neil Gaiman aqui, ele faz a mesma coisa. Ele pega o Batman e o Coringa e coloca eles, na verdade, não em um limbo, mas como se eles fossem atores. Tá?
É como se eles soubessem, né, dentro dos quadrinhos, que eles são personagens, eles recebem os roteiros, eles vão lá e fazem as cenas, digamos assim, como se eles gravassem as cenas e depois são publicadas, como se eles fossem atores. E aí isso é muito interessante, e com uma arte toda em preto e branco, fez lembrar muito Sin City. Pelo menos do que eu já dei uma folheada, eu nunca li Sin City, mas assim, vou mostrar só isso aqui pra também não estragar. Mas eu achei que, porra, é um trabalho da porra fazer uma arte em branco, então o contraste é muito importante para você poder. Contraste e sombreamento é muito importante para você ter uma obra boa em preto e branco. E aí aqui, me tá muito caprichado, sabe assim, tá ó, muito bom. Então essa história aqui pra mim foi uma das que eu mais gostei. Depois nós temos Pavana. E aí eu fiquei, Pavana, que porra é essa, me? Fui lá no dicionário português e procurei o que era Pavana. Isso depois que eu terminei de ler, né? Aí eu fiquei, ok, até que faz sentido. Pavana seria um tipo de dança espanhola com um ritmo lento marcado, quase como se fosse um tango, para vocês terem uma referência, né? É como se fosse um tango. E aí realmente é o que acontece aqui nessa história. A gente já começa que os enquadramentos são bem diferentes, são sempre exagero, mas a ideia deles é seguir sempre, pelo menos a início, são 4 ou 9 páginas, são 9 quadros por página, tá? É naquela premissa de sempre ter 9. Só que eles vão estar sendo organizados, né? 9, e aí 9, 9. Mesmo quando você não tem eles em quadros, né, horizontais, você acaba tendo aqui, pá. Óbvio que não são todas as páginas, aqui tem 3, mas aí tem 3, 6, 9, entendeu? Então você tem assim um enquadramento muito bacana. É de um cara conversando com a Era Venenosa, investigando ela, pelo que dá a entender assim, né, para contratar ela tipo pro Esquadrão Suicida. E aí você vai vendo como o relacionamento dele com ela muda, como ela afeta ele, como ele é afetado por ela e coisas do tipo. E assim, é uma história bacana. Poderia passar despercebido, provavelmente foi mais uma coisa que botaram aqui para encher linguiça. E aí a última, Pecados Originais, a gente vai ter um repórter que ele quer fazer uma matéria onde ele vai mostrar, mais ou menos também com uma premissa que a gente já viu, que não é novidade, de que na verdade o problema todo de Gotham não são os criminosos e sim o Batman. Ou seja, os criminosos eles têm os lados humanos, só que o Batman nunca deu a chance deles conversarem. Então essa premissa aí que vai passar pra gente que também não é novidade. Obviamente que isso não vai ter um desfecho bacana. E aí o grande momento, o ápice dessa história está justamente quando esse repórter vai investigar o Charada. Que na verdade ele queria o Coringa, mas ele não consegue o Coringa, ele, tá bom, vamos lá, vamos entrevistar esse tal de Charada aí. E aí essa é o ápice da história. Assim como o final também é muito interessante. E aí acabou o encadernado, certo? Então assim, agora é aquele momento que eu vou comparar com o Homem de Aço. Então, ó, temos os dois aqui, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas e o que aconteceu ao Homem de Aço. Temos dois escritores que são expoentes dos quadrinhos, pessoas que são referencial para muitas pessoas, tanto na leitura quanto na questão da criação, com propostas parecidas, mas pegadas diferentes. Tem um que é melhor ou pior do que o outro? Depende de você. Pra mim, esse daqui foi muito melhor. O que aconteceu ao Homem de Aço foi muito melhor. Mas eu acho também que o Alan Moore ele deu sorte porque o Super-Homem é um personagem que supostamente, eu vou colocar assim porque tem gente que discorda, mas eu acho que é um personagem mais fácil de ser trabalhado. Principalmente no período onde ele estava aqui. Ele era mais fácil de ser trabalhado. Em comparação ao Batman, que é mais difícil de ser trabalhado, porque é um personagem que é muito mais multifacetado. Então, tem muito mais coisa para ser explorada. E aí, se você escolher o âmbito errado, você pode acabar estragando. Não estou dizendo que esse daqui não presta. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu comparo os dois, o Cavaleiro das Trevas acaba ficando para trás, porque esse daqui tem uma pegada, uma sensibilidade, um tom de nostalgia, de melancolia muito maior. O do Batman, ele tenta fazer a mesma coisa através do velório, eu senti isso, que ele tenta fazer aquela questão da melancolia, mas ele não consegue.
né? E o Neil Gaiman, às vezes, eu acho que ele viaja muito, sabe? Ele poderia, às vezes, tentar fazer uma coisa mais centrada, mas ele sempre quer dar um plot twist, ele quer sempre dar uma viajada nas coisas. E aí, quando você lê o final disso daqui, da história do que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, não do encadernado como um todo, mas quando você lê a última parte aqui, a última folha, as últimas folhas da história do que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, você fica, porra, que viagem, man. Tava demorando, sacou? É tipo Grant Morrison, só que numa outra vibe. Então, assim, eu gosto. Mas, sinceramente, eu achei que pra essa história aqui era desnecessário. Né? Mas tudo bem. Também não ficou no clichê, o que é bom. Beleza? Assim, é uma história boa, é uma história bacana, mas eu não levei fé na questão do funeral do Batman, do velório dele, da galera falando os depoimentos, eu não levei fé nisso. Ficou como se realmente fosse uma viagem. E além de você ter realmente uma questão filosófica por trás, o que é interessante, mas mesmo assim uma coisa que poderia passar despercebida, que não iria acrescentar muito. E as outras histórias, assim, a Pavana e Quando é uma Porta, poderia passar despercebido pra mim também. O Batman em preto e branco foi a parte que eu mais gostei do encadernado. Que eu mais gostei, que eu mais tive, porra, assim, aquela viagem de seria interessante, realmente faz sentido e coisas do tipo. Mas, novamente, comparando os dois, eu prefiro esse daqui. Mas ambos são muito bons. Tanto que eu acabei comprando os dois. Se fosse ruim, eu não teria comprado. Então, assim, vale a pena comprar? Eu acho que se você é fã do Batman, se você gosta do Neil Gaiman, eu diria que sim. Se você não gosta do Neil Gaiman, você não é muito chegado no Batman, obviamente que não. Mas, pô, eu gosto do Batman, mas não gosto do Neil Gaiman. E aí? Eu acho que vale a pena, assim, se você tiver dinheiro sobrando. Se não tiver, acho que você pode deixar passar. Eu iria do Super-Homem, que é mais interessante do que a do Batman, tá certo? A forma como o Neil Gaiman trabalhou não é pra qualquer um. Sempre foi, na verdade, né? Todas as obras dele nunca foram para um público geral. Então acho que já é meio que chovendo molhado com relação a isso. Mas tá aí a dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A arte... Ah, esqueci de mostrar a arte da primeira história, né? Eu falei das outras, mas não mostrei da primeira. Deixa eu mostrar aqui agora. Então aqui é a galera chegando no funeral. Tem algumas sacadas interessantes, mas não é nada assim que seja, meu Deus do céu, mudou a minha vida, ou que seja genial, ou que seja muito bem bolado. Tem algumas coisas que são meio esdrúxulas, mas que fazem parte, sabe? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero ter ajudado vocês. Se você gostou, se eu te ajudei, deixe aí o seu thumbs up. Se você não gostou, não te ajudei, não tem problema, pode deixar o thumbs down. A gente está aqui para isso mesmo. Se rolou uma empatia, né, uma conectividade aqui, pô, se inscreve aí no canal, fica ligado, né? Eu sei que não é sempre que a gente está afim de se inscrever no canal de alguém, às vezes a gente assiste vários vídeos até se decidir em inscrever. Então, meu muito obrigado a todos vocês que se inscrevem e estão inscritos há um tempo considerável. Né? Fica aí meu agradecimento a vocês. Meu agradecimento também àqueles que estão sempre comentando, Vinícius Lima, Anselmo, Fernando Freitas, né? Não é o Fernando do Central HQs não, sempre tem que falar sobre o nome porque senão eu complico. O Fernando do Central HQs também de vez em quando comenta, não é sempre não, mas ele também comenta, então meu muito obrigado a você aí, referência, sempre dando uma olhada nas suas resenhas para decidir se eu compro as coisas ou não. Então é isso, muito obrigado a todos vocês. Falo também para vocês ficarem ligados no Face, no Insta e no Twitter, porque lá onde eu integro tudo. Recentemente fiz uma compra muito grande, foram 13 materiais. Tá tudo lá no Instagram para você poder saber o que tá rolando, o que eu comprei e o que eu não comprei, beleza? Só procurar, todas as redes sociais estão aqui embaixo, não tem problema. Botou Nerd Ride em algum lugar, você vai acabar me achando, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo, até a próxima resenha do Nerd Rider.